Olá, tudo bem? Te falei na aula anterior sobre a importância da disciplina de metodologia do estudo científico no espaço acadêmico e hoje eu vim te mostrar um pouco sobre esse espaço acadêmico. Trouxe para você aqui seu momento como discente na educação superior. Você já parou para pensar a importância desse momento na sua vida e que daqui a poucos semestres você vai estar se formando, fazendo uma graduação, ou uma segunda graduação, ou uma terceira graduação? Para isso, você tem que percorrer aí o caminho de várias disciplinas, de vários momentos. Importante lembrar que a própria produção de slide, ela é orientada pela metodologia do estudo científico. Por exemplo, quando eu trago uma pequena observação nesse slide, onde todas as imagens foram retiradas do Google Imagem, eu estou te falando que eu tenho uma fonte de onde eu retirei essa imagem, e isso não é plágio, porque eu estou dizendo que é uma produção da internet, não é uma produção minha, portanto não é plágio. Então, são detalhes como esse, como a própria construção do slide, que faz com que nós atentemos a coisas que antigamente a gente, de repente, poderia passar em branco, né? Como, por exemplo, tirar imagens aleatórias e enxertar um trabalho sem ter uma preocupação de citar as fontes. O ideal sempre é que citemos as fontes ou, em alguns outros momentos, que coloquemos que essas imagens foram retiradas de algum lugar. Nesse caso, foi retirada do Google Imagem. Espaço universitário remete às universidades, os centros universitários, às faculdades como um todo. As primeiras universidades que surgiram no mundo, elas surgiram na Europa e elas também surgiram sob a tutela da Igreja Católica. Importante lembrar que durante o medievo, que foi lá do século V até o século XV, ele traz para a Europa Ocidental principalmente um controle muito grande da Igreja Católica, que era grande detentora de terras, de poderio, de controle social. Essa igreja, ela acha importante, né, nesse momento, trazer para si todo o conhecimento. Era uma das ambições, era agregar os conhecimentos do mundo ocidental dentro das universidades, ou seja, era uma doutrina muito religiosa, porém, ela já tinha um conceito aí de uma produção científica, não, obviamente, como a que conhecemos hoje. Mas é no medievo que surgem as primeiras universidades no mundo, inclusive algumas em funcionamento. Algumas universidades portuguesas, elas têm mais de 1000 anos de trabalho e de produção que se espalha para o mundo inteiro. Ainda pensando nesse espaço universitário e esse domínio da igreja, eu sugiro para que você assista o filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, ele se desenvolve dentro de um mosteiro, onde nós temos os livros, os chamados livros proibidos, ou seja, eram livros que não eram livros do catolicismo, eram chamados livros pagãos. Então esses livros, eles eram armazenados e protegidos dentro desse mosteiro, mas aí acontece uma série de mistérios que você vai descobrir quando você assistiu no filme O Nome da Rosa. Anota aí no papelzinho, assim que você tiver a oportunidade, assiste, que vale muito a pena para pensar como o conhecimento, que hoje é extremamente acessível, pegamos o nosso celular, o nosso computador e conseguimos pesquisar sobre assuntos inúmeros, mas nesse período o conhecimento, ele era fechado, ele era protegido, ele era engessado ali pelas pessoas que tinham poder. Fica a dica, O Nome da Rosa. Continuando, nós temos aqui a educação superior no Brasil. A educação no Brasil, ela chega com os jesuítas ali ainda no período colonial. Depois nós temos a retirada desses jesuítas pelo Marquês de Pombal, que infelizmente houve um pequeno retrocesso aí da educação fundamental do nosso país.
Obviamente, depois essa educação começou a ser impulsionada de novo e o ensino superior chega ao Brasil muito tardiamente. Então, nós temos datas aí no dia, por exemplo, 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I assinou esse decreto imperial que criava 2 cursos importantes no Brasil, que eram os cursos de Direito, um em Olinda, Pernambuco, e outro em São Paulo. E essas 2 escolas de Direito foram, obviamente, importantes e formaram algumas gerações de juristas, intelectuais e políticos brasileiros. E a FAMETRO, a instituição que você escolheu para cursar este atual curso, ela iniciou suas atividades em 2002, com os cursos de Turismo, Administração e Normal Superior. Hoje a FAMETRO é um centro universitário e esse centro universitário tem dezenas de cursos. Inclusive, você pode acessar o nosso site e averiguar não só os outros cursos, mas também as nossas pós-graduações. A FAMETRO, ela tem uma missão, uma visão e valores, assim como qualquer outra empresa. A FAMETRO, ela busca em sua missão formar profissionais no ensino superior com valores éticos e humanísticos e com respeito ao meio ambiente, capazes de contribuir para o desenvolvimento da região norte. É sempre pensado em região norte, mas obviamente isso não limita-se territorialmente à nossa região, mas a todo o Brasil. A nossa visão é ser referência na qualidade de ensino superior no estado do Amazonas, e já foi conquistado sim, nós temos dados junto ao Ministério da Educação que comprovam isso, e os nossos valores, qualidade de ensino, ética, humanização, profissionalismo. Então você vai encontrar aqui nesse centro universitário muito mais do que meros conteúdos, mas uma formação completa de um cidadão crítico, principalmente com valores humanísticos. Quer conhecer mais sobre esse espaço acadêmico? Quer conhecer mais sobre esse novo momento no ensino superior? Sugiro que você baixe, alguns deles estão disponíveis em PDF e também físico, que é um dos livros mais conhecidos do Brasil nessa área de metodologia, que é o livro de um autor chamado Antônio Joaquim Severino. O livro é este aqui, Metodologia do Trabalho Científico. Ele é bem completo, ele tem várias edições, então eu sugiro que você aprofunde esse conhecimento com leituras de alguns capítulos desta obra. Em um desses capítulos, nós temos um que é ligado à universidade, ciência e formação acadêmica. Importante lembrar que eu trouxe para cá uma referência bibliográfica dentro das normas da BNT, onde todas as obras que você pesquisar, você tem que fazer referência. E essa referência bibliográfica, ela tem que seguir a padronização, que é da BNT 6023, que eu vou te falar posteriormente. Essa obra, ela já tem 23 edições, ou seja, quanto mais edições tiver uma obra, melhor qualidade ela tem, porque você entende que foi lançada a primeira edição, fez muito sucesso, foi solicitada uma segunda edição, e assim sucessivamente. Quando você estiver em dúvida em comprar ou não o livro, olhe o número de edições que ela já foi divulgada. Quanto mais edições, melhor a qualidade, porque a cada edição eles fazem, obviamente, algumas reformulações para otimizar a qualidade desta obra. Voltando para o capítulo que ainda está pensando esse espaço acadêmico, o ingresso no curso superior implica uma mudança substantiva na forma como os professores e alunos devem conduzir os processos de ensino-aprendizagem. A EAD em especial, que é a modalidade de educação à distância, ela exige do aluno, do discente, uma disciplina extremamente importante. Uma disciplina de muito compromisso, eu tenho certeza que você a tem. Essa mudança substantiva na forma como você pensa a educação, na forma que você pensa a produção, na forma que você pensa o que você vai escrever, o que você vai debater, ela agora tem que ter um enriquecimento. E essa disciplina de metodologia vai te ajudar nesse enriquecimento. O ensino superior, ele busca, segundo Antônio Joaquim Severino, 3
objetivos extremamente importantes. Formação de profissionais de diferentes áreas, aplicadas, né, mediante o ensino-aprendizagem de habilidades e competências técnicas. Também a formação do cientista. Esse cientista, nós imaginamos normalmente o cientista como aquele cientista de laboratório, né, que está lá com todas as suas fórmulas, né, pensando a ciência. Mas você tem que lembrar que a formação do cientista é a formação de um indivíduo que pensa e produz cientificamente. Vamos ter um momento para discutir esses tipos de conhecimento e vamos destacar o que é o conhecimento científico e por que ele deve ser operacionalizado, deve ser criado, deve ser otimizado no ensino superior. Então, essa formação do cientista é mediante a disponibilização dos métodos e conteúdos de conhecimento das diversas especialidades do conhecimento. E, por fim, segundo Severino ainda, a formação do cidadão pelo estímulo de uma tomada de consciência por parte do estudante no sentido de sua existência histórica, pessoal e social. Importante lembrar que não é o fato de você estar num espaço acadêmico, num espaço universitário, que a sua história pessoal, as suas experiências vividas, elas sejam negligenciadas, elas também fazem parte do processo. Essa imagem, se fosse você, eu dava até uma paradinha nesse vídeo, pegava uma folha, pegava seu material da universidade e eu desenharia essa ilustração. Ainda segundo Antônio Joaquim Severino, para alcançarmos esse compromisso, a universidade ela precisa interligar o ensino, a pesquisa e a extensão. E você pode perceber que são engrenagens, né? Que elas se movimentam, uma impulsiona a outra. O ensino é o conteúdo em si. Né? O ensino é a leitura, é a bagagem que você tem a partir de materiais normalmente já produzidos. Essa aula que eu estou trazendo para ti, eu estou te ensinando. Então, esse ensino, ele tá muito... ele não está limitado, mas ele é um alicerce importante, mas ele normalmente essa engrenagem toda, ela é baseada em produções já existentes. A pesquisa é quando você pega o ensino e você vai aprofundar esse ensino. Você vai pesquisar mais. Por exemplo, você está estudando sobre as questões ambientais, né? Como a poluição, ela traz um comprometimento aí para a saúde coletiva. Você estudou isso a partir dos seus artigos, a partir dos livros, a partir de videoaulas. Você quer pesquisar mais, faz uma entrevista, faz uma pesquisa no teu bairro, na tua cidade, né? Os resultados dessa pesquisa precisam ser estendidos. Essa extensão, ela não é necessariamente num espaço onde tenha 1000 pessoas, mas a extensão desse conhecimento pode ser em forma de um artigo científico, por exemplo. Por quê? Porque o resultado da pesquisa, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser compartilhado. Esse artigo que você produziu a partir de uma pesquisa, ele depois vai voltar para a sala de aula. Outras turmas irão ler teu artigo. Então, esse circular de conhecimento, ele é fundamental dentro desse espaço universitário, do espaço acadêmico. As funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão se articulam intrinsecamente e se implicam mutuamente. Isto é, cada uma destas funções só se legitima pela vinculação direta às outras duas, e as três são igualmente substantivas e relevantes. É impossível pensar agora produção de conhecimento sem pensar em ensino, pesquisa e extensão. Conclui-se, portanto, que tendo a educação superior seu núcleo energético na construção do conhecimento, impõe-se uma prática pedagógica condizente, onde o que conta não é mais a capacidade de decorar e memorizar milhares de dados, fatos e noções, mas a capacidade de entender, refletir e analisar. Anota também aí
3 verbos que vai te acompanhar durante todo o processo. Entender, refletir, analisar. Os dados, os fatos e as noções. Resumindo, nós temos que pensar o ensino, não o ensino engessado, nós temos que pensar o ensino superior como algo dinâmico e que venha trazer resultados para um bem maior. Todas essas informações serão esmiuçadas aí no decorrer da disciplina. Todas essas informações que eu estou apenas introduzindo é para mostrar que essa disciplina de metodologia do estudo científico é uma disciplina que vai te ajudar. Desde como se disciplinar para estudar, eu imagino que você já tenha começado aí essa dinâmica, mas também de como produzir academicamente, dentro de preceitos científicos, dentro de uma padronização normativa. Então é isso, bons estudos e força e foco sempre.